Bom dia, pessoal. Hoje, 17 de abril de 2018, e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade. E nós estamos no capítulo sobre os pressentimentos. Vamos fazer a leitura do livro e depois nós vamos conversar sobre o argumento tratado. A semana passada eu trouxe N possibilidades sobre uma questão da pessoa pressentir uma traição, não foi? É o que o Espírito Charles está contando aqui, dando um exemplo, né? E aí eu trouxe situações possíveis, além daquela de que a pessoa efetivamente poderia estar fazendo alguma coisa. Mas vamos à leitura. Pode acontecer que, num caso de traição de amor, por exemplo, provação que tanto fere os corações sensíveis e dedicados, e nos casos de deslealdade de um amigo, etc., o paciente, durante o sono, penetra a aura do outro por quem se interessa e aí descobre suas intenções. Lendo-lhe os pensamentos e os atos já realizados mentalmente, como no livro aberto ilustrado, tal a linguagem espiritual, e então verá o que o outro pretende concretizar em seu desfavor, como se fora a realização de um sonho, pois tudo foi habilmente gravado em sua consciência e as imagens fotografadas em seu cérebro, permitindo a lembrança ao despertar, não obstante empalidecidas. Futuramente o fato verá realizado objetivamente, e aí está o aviso. De outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, por deduções, um amigo da espiritualidade se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará com precisão. Ele poderá comunicar os acontecimentos ao seu amigo terreno e o fará de modo sutil, em sonho ou pressentimento. O estudo da lei de causa e efeito é matemática infalível, concreta, para observação das entidades espirituais de ordem elevada. E assim sendo, ele se comunicará com seu pupilo terreno através da intuição, do pressentimento, da premonição, do sonho e etc. Então, tanto poderia ser a pessoa que entra na aura daquele que vai lhe trair ou vai acontecer alguma coisa, tanto pode ser que um espírito superior, o guia, o mentor, que tem uma visão dos fatos sem a limitação material, conhece o caráter, né, a personalidade da pessoa na qual vai aprontar, ou as circunstâncias da coletividade, da sociedade, ele vai por dedução. Tipo, eu tô vendo essa situação aqui, ela vai acabar assim. Isso é, por sinal, uma característica da dupla vista, né, do ser encarnado. Ele tem uma perspicácia no ver por causa da experiência. Ele junta como se fosse, vamos dizer assim, as pecinhas que faltam e chegam à conclusão. Ou o espírito protetor vê, como diz Allan Kardec no livro A Gênese, por cima da montanha e vê a situação que vai acontecer, trazendo a notícia para o seu pupilo. Essa notícia, como ela mesmo diz aqui, na verdade ele, né, porque é Charles que está falando, nos diz que pode ser por vários meses. A pessoa pode sonhar, ela pode só ter um pressentimento, ela pode ter uma visão acordada. Então, esse estudo matemático dos espíritos, eles entendem efetivamente, vamos supor assim, tem uma casa construída num morro que ela não tem alicerce seguro. Ela está na ponta do morro, ela não tem alicerce seguro. E um espírito, sabe que vai ter uma tempestade. As previsões de chuva nos dizem semanas antes, né? Uma semana antes, né? E muitas vezes acertam redondinho. Então, tem aquela situação da casa, tem a previsão da chuva, vai chover, vai tempestar, e o espírito prevê que através daquela quantidade de água que vai cair da chuva, aquela casa pode cair. Mas não é que é um pode, é um 98% de chance. Porque já estudou a questão do terreno, já sabe que não tem alicerce, já está percebendo uma frana, né? Um descompenso geológico ali por debaixo. Então, ele sabe.
Aí ele chega e inspira, olha, a casa tal vai cair. A situação tá assim, evitem estar dentro de casa. Ou utiliza aquele que vai ser útil para chegar àquela família, olha, saiam da casa, vai ter a tempestade assim, eu tô sentindo que essa casa vai cair. Vocês entendem? Eu tô sentindo no meu coração, ou eu sonhei. Isso é uma lógica de dedução por causa dos fatos. Todo mundo pode fazer isso? Não. É lógico, a pessoa tem que ter o pensamento, o foco, tem que ter a perspicácia para perceber que isso é possível, né? Continua o Charles aqui. O estudo da matemática causa os guias espirituais. Estudo profundo, científico, que se ampliará até prever o futuro remoto da própria humanidade e dos acontecimentos a se realizarem no globo terráqueo, como hecatombes físicas ou morais, guerras, fatos célebres, etc. Daí então, advindo a possibilidade das profecias, quando o sensitivo, altamente dotado de poderes supranormais, comportar o peso da transmissão fiel aos seus contemporâneos. É um dos estudos, portanto, que requer um curso completo de especialização. Então, não é todo mundo que pode ter isso. Porque tem que ter uma visão de conjunto. Allan Kardec chama visão de conjunto, não é? Por exemplo, a situação física do planeta, materialmente, do lugar, as pessoas que já estão planejando ir para aquele lugar, conhecer a intenção dos corações, ter uma visão de conjunto das questões reencarnatórias dessas mesmas pessoas, das provas que elas vão ter que enfrentar, inclusive as suas próprias expiações, não é uma visão de conjunto? Não é qualquer espírito que pode saber disso. Não é para poder transmitir para você. Tem que ser um espírito que tenha uma elevação muito grande para que ele possa alcançar, abranger tudo isso. Ele possa dizer, Jesus pôde falar sobre isso, por exemplo, pelo grau de perfeição de Jesus. E ele previu a queda de Jerusalém, né? Allan Kardec vai falar disso no livro A Gênese, sobre as predições do Evangelho, sobre tudo que aconteceria naquele período com o povo judeu, a dispersão dos judeus na época, a perseguição, a queda de Roma, enfim. Por quê? Porque na perfeição dele, ele tem uma visão de conjunto muito mais ampla. Então, ele pode. Como o tempo também é relativo, um espírito daquele grau de superioridade, ele está em cima da montanha e vê. Porque essa questão da percepção do tempo, gente, é muito complexa. É lógico que eu não vou me dedicar somente a isso para falar com vocês. Mas a percepção do tempo tem uma complexidade muito grande. Não é? E depende dessa visão da elevação do espírito que vai estar vendo e até onde está o alcance, né, dessa sua visão. Ele pode ter um erro de estatística, um Jesus não, né, mas o espírito que tem uma evolução, que ele possa alcançar alguns detalhes da vida, ele tem ele pode ter algum erro, pode ter um erro, ele pode errar, por exemplo, data, ele pode errar quantidade de gente que vai desencarnar, não é? Ele pode exagerar na visão dele, seja uma coisa circunscrita, local, regional, e ele achar que é muito maior daquilo que é de fato. Pode, mas pode ter um fundo de lógica, um fundo, que é diferente de ter razão a 100%. Então, quando vemos previsões, as profecias, né? Que às vezes, mas não acertou aqui, acertou um pedacinho, acertou só um pouquinho. É porque a visão de conjunto era limitada. Como nós sabemos, pode ser uma percepção do médium, no médium, uma questão anímica, né? Ele saiu do corpo, expandiu o perispírito, expandiu suas energias, viu um pouco mais para frente. Por sinal, nós, simples mortais, nós temos pequenos avançamentos do tempo. Quando temos o déjà vu, que chama déjà vu, será que é assim que se fala? Quando nós temos esse tal de déjà vu,
o déjà vu daquela percepção limitada, né? Porque é só uma coisinha que a gente vê. Ai, nossa, isso aqui já aconteceu, eu vi essa conversa que a gente teve. Mãe, são meus filhos, né? Que coisa, eu já vivenciei isso aqui, a senhora sentada falando aqui comigo e meu irmão fechando a porta do armário. Então, é limitado. No arco de um dia, ele conseguiu ver uma circunstância que aconteceu de 20 segundos ou 5 segundos. Então, não pode ser generalizado a 100% da circunstância. Isso pode ocorrer em casos raros e transmitidos por espíritos que tenham capacidade para ter essa visão de conjunto, né? Uma visão mais ampla. Ok. Então, ele diz, né? É um dos estudos, portanto, que requer um curso completo de especialização. Os espíritos também estudam, né? Os espíritos também se especializam. Claro, se nós seguirmos a vida de André Luiz, a vida do mundo espiritual na série de André Luiz, né? Nós vamos ver como ele foi evoluindo até nas observações dele. E como ele teria que trazer as experiências para nós, ele teve várias experiências diferentes, em circunstâncias diferentes, para trazer essa experiência para nós. Então, ele estava fazendo tipo curso, não é? Vivenciando, observando no laboratório da vida, para poder trazer para nós. Aqui continuamos. Outros, sim, acrescem a importante circunstância de que todos esses acontecimentos, de um modo geral, se prendem ao lastro da evolução do planeta como do indivíduo. Então, lastro da evolução do planeta e do indivíduo. E o sábio instrutor deste, como os auxiliares do governo do planeta, estão aptos a perceber o que sucederá daqui a um ano, um século ou milênio, pelo estudo de deduções científicas sobre o programa da evolução da criação. Pois o tempo é inexistente nas esferas da espiritualidade, a entidade sábia facilmente deduzirá, e com certeza a matemática, os sucessos em gerais, subordinado ao trabalho da evolução, como se tratasse de um momento presente. Então, nós tínhamos falado dessa questão do tempo relativo. Então, espíritos do nível de Jesus, que são espíritos crísticos, né, chamados espíritos crísticos, não tendo só ele, tem amigos que trabalham junto com ele, responsáveis pelo planeta. Então, para a visão de Jesus, ele não vai ver o planeta com a limitação que a gente tem ligada ao movimento de translação e o movimento de rotação do planeta. Ele não vai ter essa limitação, né? Ele vai ter uma visão muito mais ampla. E os espíritos ligados a governar esses planetas, não só o planeta Terra, eles têm uma capacidade de compreensão. Por exemplo, Jesus presenciou a formação da nuvolusa, aí o Big Bang, saíram as estrelas, os planetas e assim vai, os satélites. Jesus tinha uma noção mais ou menos da tempística daquele acontecimento, daquele planeta, em quanto tempo poderia aquela bola de fogo, depois a água, depois, né, os não são animais, que eu quero dizer. A vida unicelular saiu só desse jeito, gente. Os organismos unicelulares, enfim, porque tem uma competência para isso. Um Emmanuel pode saber disso? Não, ele pode ter informação da informação e deduzir. Não é pelas pesquisas que eles mesmos fazem nas bibliotecas, vamos dizer assim, entre aspas, do universo. Inclusive, no próximo livro que nós vamos fazer, no Dramas da Obsessão, eu acho que tem esse caso lá dentro, não me lembro assim a 100%, no qual, para poder saber da situação de uma moça que precisava ser tratada urgentemente, Dr. Bezerra de Menezes consulta os arquivos, né, no ar, vamos dizer assim, no universo, no ar, sobre essa moça. Era mais rápido. E precisava de uma competência para isso. Nem todos os espíritos podem, né? Existe uma competência mesmo. Uma aptidão através de um trabalho, de um estudo, de uma pesquisa, para chegar a esse ponto. Certo? Mas nós falaremos daqui a pouco.
voltando ao nosso segundo áudio, segunda parte do livro Recordações da Mediunidade, falávamos do Dr. Bezerra, da capacidade que ele teve de fazer a leitura da vida da socorrida nos arquivos no ar do universo. Eu digo o ar, que fica mais fácil vocês compreenderem, né? Por que no ar, Juliana? Porque tudo aquilo que a gente faz fica registrado, não é verdade? Nada fica cancelado. Então, ele precisava fazer uma leitura rápida do que tinha acontecido, inclusive arquivos. Isso ele levou minutos, né? Para poder chegar ao alcance disso. Então, não é que foi uma coisa demorada. O indivíduo que sofrerá esta ou aquela provação, ou que terá de apresentar testemunhos de valor moral pela expiação, jamais o ignora no seu estado espiritual de semi-liberdade, através do sono ou do transe mediúnico. Aí abriu-se um parêntese aqui e ele diz: pode-se cair em transe mediúnico sem ser espírita, mormente quando se dorme. Fecha. Então, fecha parênteses. Mesmo que não seja espírita, a pessoa entra, né? Em transe mediúnico ou medianímico, certo? Então, nós não estamos aqui caídos de paraquedas sem saber o que aconteceu conosco, o que vai acontecer. Nós tivemos uma programação reencarnatória, se chama assim, né? Linguagem popular. Programação reencarnatória, na qual, dentro dessa programação, nós sabemos as nossas provações e as nossas expiações, porque compreendemos. Mesmo que elas não sejam escolhidas por nós mesmos, por falta de competência moral para fazer isso, né? Mas nós não somos assim, nós não caímos de paraquedas nessas situações, tá certo? Mas se não conserva, visto que consentiu experimentar todas essas lições reparadoras, ele conclui, tá? Mas se não conserva intuições a tal respeito no estado normal, humano, algumas amigas e piedosas poderão relembrá-la em sonhos ilustrados, assim preparando-o, auxiliando-o a adquirir forças e serenidade para o embate supremo. Então, mesmo que a pessoa ela não consiga trazer uma recordação, uma intuição, vão ter os amigos espirituais que vão trazer uma lembrança. Isso seja em questão de sonho, de diálogo espiritual ou de encenação mesmo, fazer um filmezinho em 5D, e você não é nem 3D, 5D. Vocês estão lá vivenciando aquilo de primeira pessoa, mas não é uma realidade, é um filmezinho, como um holograma que você está vivenciando ali. Ou mesmo, você não está vivenciando ali, mas você está vendo uma metáfora. Isso aconteceu com Dona Ivone, várias vezes a metáfora. Também, assim, aconteceu algumas comigo, mas eu vou chegar lá para eu contar esses casos para vocês. Vamos ver a explicação dele, que depois ela começa a contar alguns casos, aí nessa hora eu vou tentar lembrar alguns que eu passei também, para poder compartilhar com vocês. Casos há em que o aviso virá por outrem ligado ao paciente, mais acessível às infiltrações espirituais premonitórias. Agradecer a Deus as advertências que vos são concedidas às vésperas das provações. Elas indicam que não sofrereis sozinhos, que amigos desvelados permanecem ao vosso lado, dispostos a enxugar as vossas lágrimas com os bálsamos do santo amor espiritual, inspirado pelo amor de Deus. Olha só. Então, o que é que ele fala, né? Às vezes não temos abertura para que os espíritos consigam alcançar-nos. Porque às vezes a nossa mente é tão focada para outros assuntos que a gente não guarda o registro no cérebro. Que o nosso cérebro, ele tem um costume, um hábito muito maior de ficar ligado às coisas materiais. E não é viável, né? É isso que dá. Lembra que eu falei para vocês treinamento do psiquismo? E o que acontece? Como o nosso foco da mente é muito voltado para as coisas do mundo, para as coisas materiais, os espíritos não conseguem chegar através de nós. E aí encontram um amigo, um vizinho, um companheiro, uma pessoa da rua, às vezes, para te transmitir um recado que era você poderia ter percebido, mas por limitação não teve, ou por uma ocasião que surgiu, aquela pessoa tinha mais
facilidade de receber no momento, ela recebe e te transmite. E aí tem uma frase bíblica, que uma amiga minha adora dizer isso, né? Que acontece muitas vezes com a gente. Ela diz assim pra mim: Juliana, não é verdade que Deus usa a boca de um jumento para poder falar conosco? Porque às vezes a gente recebe certas orientações espirituais que a gente fica transtornado, né? Como é que pode, né? Como é que pode? E de uma pessoa que você nem espera falar. E onde é que tá isso? Eu vou trazer para vocês como informação, porque é interessante, né? A gente faz citações assim direto e não fala de onde pegou. Então, é legal falar. Tá em Números, livro de Números, na Bíblia, em que esse senhor que chamava Balaão tava andando no seu jumentinho lá, tal e tal. E aí, vamos lá. Eu vou ler para vocês, porque é muito interessante, viu? O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Não era para ele ir, né? E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Gente, essa linguagem de ira de Deus, essas coisas, vocês descartem, viu? Só vou trazer o fenômeno para vocês perceberem. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Né? Então, olha, o animal teve a visão, né? Porque o animal vê, ele não é médium, porque médium precisa de ser intermediário. Ele não tem condição cognitiva de transmitir aquilo que faz um médium de verdade. Então, ele só tem uma predisposição. Você vê que os gatos, os cachorros, eles veem, né? Os espíritos e se comportam de um modo todo assim, diferente que o dono nota. Então, ele viu aquela imagem, a ascendência do espírito, né? Que eles chamam de anjo. A indução fez com que a jumentinha mudasse de caminho. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Quer dizer, Balaão bateu na jumentinha, né? Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros de 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. 2 vezes bateu na jumentinha. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão. Essa linguagem não chama. Abriu a boca da jumenta. A jumenta não falou, né? Foi um fenômeno de pneumatofonia, de voz direta, que ele entendeu que foi a jumenta, né? Fenômeno de voz direta. A jumenta falou, viu? Você me fez de... Desculpa, a jumenta falou. Que foi que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta. Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão. Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Olha a questão da confiança. Olha que ensinamentos você tem o olho de ver, né? A questão da confiança. Qual é o fruto dessa árvore? Eu te servi a vida inteira com fidelidade e nunca me comportei assim. Se eu me comportei assim, tem que ter um sentido, uma lógica. Vocês lembram do Padre Germano com o cachorro dele, né? E aí, né? Por que a jumentinha agiu assim? Tinha que ter a questão da confiança, né? Vamos lá. Tem o costume de fazer isso com você? Aí, Balaão conversando com a jumenta, né? Ele disse não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão
E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balanhão inclinou-se e prostou-se, rosto na... E aí depois continua todo um diálogo mediúnico, né? Entre o anjo de Balanhão, a jumenta e tudo mais. Mas era isso. Aí essa amiga minha diz assim, é verdade que Deus usa até a boca do jumento? Foi um fenômeno de voz direta, né? Tudo bem. Foi um fenômeno de voz direta. O que é que acontece? Às vezes as coisas mais surpreendentes, bocas mais surpreendentes nos abrem os olhos, porque não conseguimos ter a percepção de ver. No caso de Balanhão, por exemplo, ele estava tão focado na viagem, no que ele tinha que fazer, que se o anjo, o espírito, tentasse falar com ele, ele não conseguia ver. Porque não estava com predisposição mediúnica para isso. E com certeza, muitos de vocês, não dizer todos, têm um caso para contar de situações que pessoas estranhas, fenômenos, às vezes assim, que a gente fala ocultos, né, aconteceram que abriu os nossos olhos para circunstâncias que a gente não estava predisposto, digamos assim, para ver, né? Continuando aqui, eles indicam que... Tá, e aí ele diz que agradeçamos, né, a Deus as advertências que são concedidas nas vésperas das provações. Existem várias situações nas nossas vidas, vocês vão lembrar. Sonhos que vocês tiveram, sonhos com alegorias, sonhos que você presenciava mesmo, que eram reuniões de espíritos que conversavam e você ouvia, estavam falando de você. Também, né, pessoas que interviram e falaram naquele momento exato. Então, é de agradecer mesmo, né, porque quando você está avisado, a situação para você é como se ficasse mais leve. Mais leve. A gente não sente aquele peso do sofrimento, né? E aqui conclui Charles e Dona Ivone vai falar. Com essas pequenas indicações, estudando tão interessantes fenômenos, cremos que chegaremos a vislumbrar algo sobre um mecanismo dos avisos transcendentes que tanto de nós temos recebidos do mundo invisível, às vésperas de acontecimentos importantes de nossas vidas. A seguir, o leitor encontrará a pequena série de advertências dessa natureza concedida a nós e às pessoas do nosso conhecimento, e que não será destituída de interesse para os estudos transcendentais. Certamente que não seria possível organizar um volume com noticiário completo, que a respeito nos tem vindo às mãos, além daqueles fatos ocorridos conosco. Julgamos, porém, que para o testemunho que a doutrina espírita de nós exige, para mais essa face da verdade que tivemos a felicidade de poder comprovar, serão suficientes os que aqui registramos. Tá bom. Então, existe N situações de previsões, premonições, em sonhos, as descobertas científicas, né? Nós temos N casos da descoberta científica. Tem uma especificamente que aconteceu com Allan Kardec. Allan Kardec dorme e outro dia, não tem muito tempo, a Andrea trouxe isso pra gente em um dos estudos. Allan Kardec dormiu e teve um sonho que estavam muitos homens de ciência e ele estava lá pelo meio, né? E esses homens de ciência discutiam, conversando, né, animadamente, sobre uma roda que fosse feita de borracha e que essa roda, em tanto tempo, conseguia alcançar não sei quantos quilômetros a hora. Diferente da roda de madeira das carroças, né? E Allan Kardec estava lá. E via esses homens que provavelmente do conhecimento deles, né? Vários homens de ciências, encarnados, tá, gente? Aí Allan Kardec acorda e tal. Na primeira oportunidade, no mesmo dia, ele vai conversar. Se eu não me engano, é Dr. Demer. Dr. Demer, eu sonhei isso. O que foi que ocorreu? Aí Dr. Demer, um espírito honesto, né? Faz assim, eu não sei. Mas eu vou procurar saber, depois eu lhe conto. Vou ver o que foi que houve. Passa, não sei se foi no dia seguinte, não me lembro exatamente.
Volta doutor Demé e fala, Kardec, eu já sei o que foi que houve. É que quando uma descoberta científica deve vir, e não só, né, a reunião dos homens de ciência, e contou que ele participou mesmo dessa reunião. Eu achei o máximo, porque quando eu li, eu falei, meu Deus, isso é o pneu. Jesus, estão falando do pneu. Aí eu corri ligeiro, graças ao celular, né? Ao Google não, que meu filho me corrige, é Google. Mamá, Google. Google, graças a Google. Eu pesquisei, né? E realmente naquele período o pneu não estava efetivamente inventado. E eu achei isso o máximo, né? Uma coisa assim bem interessante. E não só, como a dona Ivone fala de previsões, vamos lá, deixa eu ver o que é que eu me lembro. Mas nós vamos tratar no nosso próximo áudio. Até daqui a pouco. Olá, voltando no nosso terceiro áudio, terceira parte do nosso estudo. Tentando lembrar algumas coisas ocorridas comigo, porque depois a dona Ivone vai contar alguns casos dela. Eu me lembro de um sonho, que não era sonho, era um desdobramento lúcido, e que eu estava em uma reunião. Era uma mesa de madeira, numa sala muito simples. E hoje, na época eu não tinha entendido, mas hoje eu já entendo que era um lugar material mesmo, era uma reunião feita num grupo espírita, materialmente falando. Em que sentido? O lugar era no centro, né? A mesa devia ser a mesa que se faziam as mediúnicas. Porque estava sentado nessa mesa mediúnica de madeira, simples, numa sala, e as pessoas sentadas ao redor, os espíritos e eu. Eu tava assim, meia ébada, com aquela cara bestalhada assim, tonta, meio sonambúlico, isso acontece muito em sonhos, né, conosco, sem entender muito do que tava acontecendo, mas eu tava lá, levada por algumas pessoas amigas, algum espírito amigo, e esses espíritos sentados em uma reunião diziam, me avisavam, olha, Juliana, vai acontecer assim, vai acontecer essa, mas eu não me lembro o que era. Interessante que eu não lembro de nada do que se tratava. Mas eram circunstâncias que eu deveria passar. E tá bom, e estavam lá conversando, e eu fazendo atenção, sim, tá bom e tal. E tinha uma velhinha, gordinha, assim, com cabelo meio grisalho, com aqueles vestidinhos simples de vó, de coque no cabelo, né? Aquele cabelinho assim recolhido. E ela chorava muito por mim. Nossa, ela chorava tanto e eu ficava, meu Deus, por que é que essa velhinha chora por mim, gente? Aí ficava, quem é ela? Eu ficava sem entender, mas eu tava numa posição de respeito, né? Lógico. É que eu já tinha noção das coisas, é que eu tava... Aí eu fiquei, quem será? E ela chorava, e eu me lembro muito bem de uma frase que ela dizia assim, chorando, né? Por que é que ela tem que passar por isso? Não poderia ser evitado? Não poderia ser adiado? Tentava argumentar. Eu super serena com os conselhos que estavam mandando e ela se acabando de chorar. Aí tinha um outro espírito amigo que encostou assim nela, passou a mão assim no ombro, alisou, sabe quando a pessoa passa o braço e alisa assim o ombro? Falou, só fique tranquila, nós estaremos todos com ela. Ela vai superar, ela sabe, ela tem noção do que vai acontecer, só não se preocupe com isso. Ela não está sozinha, e a fé em Deus, é o que eu lembro, aí eu acordei. Só que o interessante é que eu nunca notei, já tem muitos anos isso, já tem uns 14, 15 anos. Eu nunca notei exatamente uma coisa assim tão terrível ao ponto de ter gerado esse sofrimento nela, né? Como eu tenho uma cara lisa para as coisas, talvez ela via mais sofrimento do que eu mesma, não sei. Mas reunião real. Em outros casos, sonhos alegóricos mesmos, que tinha a noção que era uma imagem criada. Depois, quando eu cheguei a ter contato com a dona Ivone, né, porque eu tenho contato com a dona Ivone diretamente desde 2008. Eu já conhecia, né? 2007 tinha lido alguma coisa, Memória do Suicida conhecido desde sempre, mas sobre a vida dela. Então,
2008 foi quando eu comecei a estudar o Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade. Então eu me achei, eu me encontrei, porque eu vi coisas do cotidiano ali, na vida dela, né? E eu tenho certeza, muitas de vocês também é assim, se identifica com essas circunstâncias ligadas às percepções da Dona Ivone mesmo, né? E nada, e aí eu percebi que na cotidianidade dela era muito mais comum aquelas coisas que aconteciam conosco do que a gente imaginava, né? E agora ela vai contar um caso muito curioso, que é um caso que nem ela mesma tem uma lógica para isso, mas nós vamos tentar entender com ela hoje, em 2018, o que ocorreu com ela em 1940. Eu era, como ainda sou, médium de premonições. Qualquer acontecimento grave, feliz ou desditoso, que me diga respeito ou à família, e menos frequentemente, em que se refira a amigos e à coletividade, é-me descrito em sonhos através de quadros encenados ou parábolas, muito antes que aconteça. Exatamente como o processo pelo qual obtém os livros românticos mediúnicos. Então, muito mais ligada a ela mesma, observem que ela fala isso, ou a família, ou seja, uma ligação estreita, de laços comuns de interesse, né? Principalmente consigo. E em casos mais raros, amigos, e mais raros ainda em coletividade, certo? Então, que a gente saiba distinguir quando aconteceu para a coletividade, quando aconteceu para amigos, enfim, vamos lá. No ano de 1940, por exemplo, quando Benito Mussolini, poderoso primeiro-ministro do rei da Itália, se encontrava no auge do poder, durante um sonho, abre-se parênteses, transionírico ou mediunidade pelo sonho a que a Bíblia tanto se refere, fecha parênteses. Foi-me revelado o seu trágico desaparecimento, tal como se verificou, até mesmo seu cadáver profanado, suspenso de um poste, e os seus pobres olhos esbugalhados de horror, fora das órbitas, como mais tarde os clichês da imprensa e os filmes cinematográficos reproduziram, ao relatarem os acontecimentos de Milão, em 1945. No dia seguinte a esse sonho, referi o fato às pessoas da família, como se tratando de uma previsão, mas não fui acreditada, pois não havia, efetivamente, nenhuma razão para eu ser informada, espiritualmente, do futuro que esperava o poderoso Dulce, como era chamado aquela personagem. Ao demais, como poderia ele decair tanto do seu prestígio de verdadeiro César? Ela faz uma pergunta. Então, prestem bem atenção. Em 1940, ela tem um sonho e vê toda a cena do que aconteceu com Mussolini, quando Mussolini caiu, que foi perseguido, não é? Ele era fascista, que ele foi perseguido, foi combatido, e o que ocorreu quando prenderam ele, mataram ele, botaram ele em praça pública, ela percebeu isso. Naquela época, os familiares da Dona Ivone disseram assim, que não tinha lógica ela ser informada sobre a vida do Duce, porque eles não tinham nenhuma ligação. E outra coisa, ele estava no auge do poder como um verdadeiro César. Olha que observação. Os fatos políticos, históricos, sempre interessaram a humanidade, mesmo de outros coletivos, né, de outros países. Alguns mais, outros menos. Os espíritas, um espírito estudioso, observador, ele tende mesmo a ele observar certas personalidades, estudar a personalidade, estudar o caráter, aí fica ali indagando por que será que fulano faz isso, tem intuições reencarnatórias sobre o caso, né? Como é que a pessoa, desculpa, como é que a pessoa se viu envolvida, pesquisando isso, não é normal. Aí olha a colocação dela, como poderia ele decair tanto do seu prestígio de verdadeiro César? Ela viu isso 5 anos antes.
que iria acontecer. Mas vamos lá. Os anos se passaram, porém, e ao findar a Segunda Guerra Mundial, os fatos se realizaram como eu a eles assistira em sonho, mesmo nos seus detalhes. Então, nem os detalhes escaparam a ela. Mas por que tal aviso a mim? Teria eu, porventura, assistindo alguma aula de curso de causa e efeito no espaço e retido aqueles acontecimentos na lembrança? Perguntas que ela mesma se faz. Será que ela fez algum curso para que ela pudesse notar os acontecimentos, né? E reter a lembrança? Vamos lá. Ou que estranha corrente me levara à percepção de acontecimentos implicando essa personagem? Seria uma profecia? Mas com que finalidade, se eu absolutamente não a levaria à publicidade? Quer dizer, por que aconteceu com ela? Se ela não ia levar ao público isso, se em 1940 ela não ia fazer como fazem alguns médiums, chegar e botar na imprensa, eu tive um sonho e eu previ que Benito Mussolini vai morrer assim, assado, cozido, temperado. Uau! A médium Ivone do Amaral Pereira previu a morte, né? Isso acontece muito, né? Essas cenas assim. Nossa, então, ela, de caráter, ela não iria fazer isso. Ela não ia colocar, não ia se expor a estar fazendo previsão de nada nem de ninguém. Por quê? A ela, né? Seria, porventura, a existência de correntes favoráveis ao fato que me animava os pensamentos, visto que, meditando frequentemente naquela figura de estadista, aqui está a resposta. Nela, eu supunha entrever a reencarnação de um certo imperador romano, cujas características muito se coadunavam com as do altivo Duce. São indagações para as quais não encontro solução. Ela não encontrava solução. Então, ó, vamos lá. Por dedução, hoje, com todos os materiais que nós temos, pesquisa contra pesquisa sobre a área da psíquica, do psiquismo, a resposta está nisso. Como ela se interessou muito pelo personagem, ela evocou a memória do personagem. Nós evocamos as pessoas. Se eu gosto, como ela fez com o Leon Denis também, né? Só que no caso não é que ela gosta. Nós não evocamos as memórias das pessoas somente quando gostamos delas. Nem tampouco somente quando as admiramos. Também quando não as admiramos. Também quando a gente tem sentimento negativo. Nossa! Então a gente não só evoca a pessoa, mas evoca as circunstâncias da pessoa. Entra no campo de vida da pessoa. Evoca os espíritos que estão junto dessa pessoa. Nós não passamos batido, inespercebidos, porque o nosso pensamento fotografa no universo. Então, se ela foca, ela tem um tipo de percepção de dedução e fica pensando, ela cria correntes, como ela chama, como ela deu o nome, né? Correntes favoráveis ao fato, que criou essa percepção. Aí o que acontece, gente? Pena que eu não posso desenhar, né? Não é um vídeo para mostrar o desenho para vocês. Digamos assim, chega a Dona Ivone e fica pensando, será Mussolini a reencarnação de César pelas características de personalidade? Porque nós fazemos, eu sou uma delas, esse tipo de pesquisa. Será, fulano? Fica conectando as personalidades. Hermínio Miranda era fino em fazer isso. Conectando as personalidades, as tendências, as propensões. Essa pessoa não só traz uma característica de personalidades anteriores, como também ela traz um ambiente espiritual carregado de entidades que corroboram com ela para que os fatos venham a acontecer. Então, Benito Mussolini tinha a turma que vibrava a favor das suas atitudes, das suas escolhas políticas, e também tinha a turma que vibrava ao contrário. É como se tivesse uma atmosfera espiritual, um grupo. Vamos pegar agora assim, um exemplo de WhatsApp. Nossa, moderno pra caramba, né? Dona Ivone
iria raciocinar bem com a gente na época, se tivesse esse argumento. Nós façamos um grupo de WhatsApp para falar de Benito Mussolini. Benito Mussolini, WhatsApp. Só que nesse grupo de WhatsApp vão estar dentro as pessoas que são a favor de Benito Mussolini e as pessoas que são contra. Mas esse grupo de WhatsApp se encontram espíritos encarnados e espíritos desencarnados, certo? Então existe, só se fala disso, né? Esses grupos que falam de tudo, não. O argumento era só esse. Ele é o centro da conversa. Então a vibração cria como se fosse um grupo fechado, uma psicosfera, que se trata desse argumento. Se vem Dona Ivone e entra nesse grupo, ela entra nesse campo vibratório, nesse grande círculo no qual ela vai perceber situações contra e situações a favor de Benito Mussolini. Então ela pode simplesmente captar também o pensamento do coletivo da turma do contra. Não, a gente só tem um jeito de parar Mussolini. A gente vai fazer assim, vai planejar, vai inspirar os militares, vamos inspirar as pessoas assim, assado, para que essas coisas aconteçam. Ela entra numa psicosfera que ela faz uma leitura geral de todos os fatos. Acima desse grupo de WhatsApp, onde espíritos ligados aos interesses da parte contra a parte a favor, nós vamos ter os espíritos superiores que corroboram pelo bem de todos. Pela turma do contra e pela turma de quem vai a favor, né? E ela, pelas suas percepções e também porque era uma estudiosa, uma médium que poderia trazer a sua experiência no futuro, o que é que faz? Mantém o registro, porque para a espiritualidade superior convém que ela tenha um registro desse jeito para dar uma coisa que se chama testemunho. É um testemunho, não é? Mas nós vamos falar no nosso quarto áudio mais ainda sobre isso. Beijo, gente! Olá, pessoal! Voltando ao nosso quarto áudio, esperando que seja o último, para não encher muito vocês de argumentos. Falávamos sobre Benito Mussolini e sobre essa conexão da Dona Ivone. Aí ela continua aqui. Um ano antes desse estranho acontecimento implicando o senhor Benito Mussolini, ou seja, pelo mês de janeiro de 39, e residindo então em Minas Gerais, entrei a sonhar, frequentemente com um cortejo fúnebre muito concorrido e com todas as características da realidade. À frente do mesmo, seguia um homem carregando linda coroa de flores naturais. Eu acompanhava o féretro logo após o esquife mortuário. Banhada em lágrimas e sentindo o coração se me despedaçar de angústia, mas ignorando a identidade do morto, durante cerca de 6 meses a mesma visão prosseguiu em sonhos, sistematicamente, incomodativamente, irritante. Também durante os desdobramentos em corpo astral, eu vi o mesmo féretro, acompanhava-o e chorava angustiosamente. Então, foi um período que ela estava assim, né? Porque antes que acontecesse o fenômeno com Benito, um ano antes, ela começa a ter esses sonhos, que ela acompanha sempre esse funeral. E ela chora terrivelmente, e em sonhos, em desdobramentos lúcidos, que difere, né? Charles aparecia então e me falava, de certo palavras consoladoras, mas das quais jamais recordava ao despertar. Uma noite, no entanto, ao acompanhar cortejo que persistia nos sonhos, vi que os acompanhantes pararam. Imagina, por 6 meses, ela ficou vendo direto essas mesmas imagens, 6 meses. Trouxeram uma banqueta e o caixão mortuário foi descansado sobre ela. Então, ela vai uma certa noite, em vez de ficar andando, para e descansa um caixão em cima dessa cadeira. Um banquinho, né? Reconheci o local da cena. Certa rua da cidade da Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, à margem da linha férrea da Central do Brasil.
a qual se encaminha para o cemitério local e onde residia minha mãe. Aproximei-me do esquife, como que movida por irresistível automatismo. Suspenderam a tampa do caixão sem que eu percebesse quem o fizera, e vi um cadáver coberto de flores. Retirei o lenço que velava o rosto do morto, então reconheci minha mãe. Então olha a cena para ela sentir que a mãe dela ia desencarnar. Por quantos meses aquela cena foi se repetindo. Com efeito, pelo mês de setembro daquele mesmo ano, minha mãe adoeceu gravemente. A 1º de outubro pela manhã, eu procurava repousar algumas horas depois de uma noite insone, velando a querida doente. Então ela passou a noite acordada, né, tomando conta da mãezinha. Adormeci levemente e logo um sonho muito lúcido mostrou-me meu pai, falecido 4 anos antes, aproximando-se do meu leito para dizer com satisfação e vivacidade. O pai dela, né, apareceu para ela num cochilo que ela teve, ela dormiu depois de uma noite tomando conta da mãezinha e viu o pai satisfeito, vivaz, né, falando para ela: esperamos sua mãe aqui no dia 17. Faremos uma recepção a ela, que bem a merece. Está tudo bem. Olha que lindo. O pai disse para ela, né? A 18 de outubro, ela expirava sob nossas preces resignadas, porque durante todo o dia 17, apenas vivera da vida orgânica, sob a ação de óleo canforado. E os detalhes entrevistos durante a série de sonhos que eu fora informada dos acontecimentos a se realizarem lá estavam. O cadáver da minha mãe foi rodeado de lindas flores oferecidas por suas amigas, e o cortejo idêntico ao dos sonhos, mesmo com o homem à frente carregando linda coroa de flores naturais, como de uso na localidade da época, e o trânsito a pé pela mesma rua, a caminho do cemitério. Então, 17 dias depois, efetivamente aconteceu, né? A mãezinha, dia 17, já estava fora do corpo, porque só estava a vida orgânica, devia estar ligada por um último fiozinho. No 18, ela expirava. Quantas desencarnações foram assim, né? O doente ali entubado, vida orgânica, o coração batendo, aparente sofrimento, no sentido assim, como se estivesse ali presente, mas estava só vivendo a vida orgânica, enquanto a espiritualidade festejava. Isso é uma coisa, gente, que nos toca muito profundamente, até porque eu tive minha mãe desencarnada agora, né, 28 de janeiro, e vivenciei muito isso, não a nível de Dona Ivone, logicamente, mas vivenciei esse fato de acompanhar o período da doença ter sido um modo dela ir se purificando pelo espírito, não só, mas também de preparar os familiares através da sua dor, do sofrimento, para que a gente não desejasse segurá-la. E aí tem a sabedoria de Deus em tudo, de tudo, tudo, tudo. Porque através daquela visão da dor, do sofrimento, nós não íamos ter aquele egoísmo de querer segurá-la. Eu quero que ela fique aqui, se fosse uma coisa muito rápido, né? Então, a ajuda da espiritualidade, a ajuda de Deus, né, que utiliza os espíritos para nos ajudarem, ela nunca pode ser unilateral. Ela é coletiva, digo bilateral, mas ela é multilateral. Porque todos saem com esse aprendizado. Todos, se tiverem ocasião de perceberem, eles vão aproveitar para tirar do fato, do acontecimento, a lição que nós necessitamos. E foi assim, né? Desencarnou a Dona Ivone com a visão que feita por Charles, né? Se vocês perceberem, foi a visão feita por Charles, que foi assim bem sofrida, né? A visão de Charles, porque ele mostrou mesmo logo um funeral, metodologia diferente, porque vocês vão ver, feito por Dr. Bezerra na desencarnação do pai dela, e foi totalmente diferente. Charles tinha um jeito seco, assim, de fazer as coisas, sabe?
E Dr. Bezerra não, Dr. Bezerra é mais poético, mais, assim, pelas beiradas, né? São espíritos evoluídos diferentes. Até porque a vivência de Dr. Bezerra com Dona Ivone, dos desvios de conduta da Dona Ivone, estava muito para trás, né? Então, Dona Ivone foi filha de Bezerra de Menezes, na época da noite de São Bartolomeu, por sinal ele desencarna ali como Felipe I, e ela fica viva, né, e tal, então... E Charles não, Charles era uma reencarnação recentíssima de Dona Ivone, no qual ela foi filha, no qual ela teve um desvio também de conduta, e Charles estava mais assim para sacudir ela, né, então ele era muito seco, apesar de amá-la profundamente, mas ele é muito enérgico no lidar com ela. E vou contar a experiência minha, porque é interessante para estudo, né? Título de estudo. Eu vou contar o exemplo da minha mãe, porque é interessante. Existiu várias situações fenomenológicas no trato enquanto eu estive com minha mãe no Brasil, mas eu vou vir diretamente a precedente à sua desencarnação. No sábado, que ela desencarnou no domingo, de sexta para sábado, eu tive um sonho que eu a levava numa viagem. Eu a acompanhava, era um navio. E eu achava que era um cruzeiro. Isso foi a interpretação do meu cérebro, né? Era um cruzeiro. Ela estava sentada do meu lado. Eu a via super bem, assim, fisicamente bem, lúcida no falar, uma cor boa, o rostinho cheinho. Não tinha aquela visão de sofrimento como eu havia praticamente todos os dias. Meu irmão fazia foto, mandava. Não, ela estava super bem como era antes, né? Então ela estava sentada, a gente sentava numa cadeirinha. Chegava a hora do pasto, de festejar, de comer, né? E na hora de comer, da refeição, a gente atravessava o mar da vida, né? Era um oceano. E eu que a acompanhava. Então, chegou a hora da refeição. O momento da refeição é um momento de festa, né? De comunhão, de condivisão. E é muito mais festa quando nós estamos com os amigos, com os familiares. No momento da refeição, tem uma mesa muito bem colocada, como eu gosto, bonita, com a toalha bonita, com os pratos, os talheres, tudo bonitinho, arrumado. E o que é que acontece? Aparecem os meus 2 irmãos. E eu sei que ela tá ali, fazendo aquela viagem. Só quem eu vejo? Eu começo a ver todos os nossos parentes desencarnados. A minha avó, o meu tio, irmão dela, o meu avô, o pai dela. Um outro parente que eu não me lembro mais. Outro parente também que eu sabia na época que era parente. Qual era a coisa curiosa? É que eles eram transparentes. Eles não tinham a consistência orgânica que nós tínhamos. E a minha avó me dizia uma coisa e meus irmãos não viam. E eu pegava um lápis e ouvia como se fosse um fenômeno de audiência mediúnica, né? Não era nem psicofonia, era audiência mediúnica. Então, eu peguei um lápis e falei, Roberto, anota o que eu vou te dizer aqui correndo. E de qualquer jeito, eu sou uma médium psicográfica. Mas eu pedi para que ele escrevesse, porque não era para psicografia, era audiência, para que eu não perdesse as palavras dela. Corre, anota isso aqui que minha avó tá falando. E era uma carta muito bonita, mas eu não lembro, mas eu lembrava as frases finais, que era tipo assim, vocês vão ter que ter muita força, mas tá tudo bem. E Roberto anotou. Aí eu via chegar meu tio, dizia, tio, o senhor também aqui? Viu o outro fazer, você também aqui? E abraçava, eu conseguia abraçá-los. Mas eu notei o corpo perispiritual transparente. Não era como o nosso, era diafano, né? Como realmente descrevem os livros espíritas. E aconteceu aquilo tudo e tal e tal. Eu acordei, corri ligeiro, escrevi para os meus irmãos. Olha, no sábado, de manhã, eu sonhei isso. Eu contei com detalhes, porque senão eu ia esquecer. Senão eu iria esquecer. Tá bom. No sábado de noite, meu irmão estava com ela, porque eu estava no Pará e eu aqui na Itália,
Tava esse irmão sozinho com ela, a família. Gravou um áudio, porque ele tinha certeza que ela ia sair dali, que ela ia ter alta. E manda ela mandar um alô pra nós. Quando ouço a voz, contemporaneamente, eu e meu outro irmão, a gente falou, isso é o último fio de voz que ela tinha. Porque quando ela fala num esforço sobre-humano. Eu sabia, dentro de mim fez assim, já está sendo desligada. Não tinha mais quase nenhuma ligação dos órgãos nos cordões fluídicos. Faltava pouquíssimo, ela estava para desencarnar. O meu outro irmão mais velho não percebeu isso. Nós dois percebemos, os outros dois filhos. Tudo bem, a gente dormiu. Quando acordei meio assim, penserosa, acordei tarde, eu estava acordando sempre muito tarde, do meu normal, e eu já sabia, intuía que eu tinha atividades no Brasil, questão do fuso horário, eu estava no trabalho do socorro com ela. Pessoalmente, eu saía daqui e ia pra lá, estava ativa nisso, acordei e fiquei meio assim, introspectiva, em oração, volta e meia pensava nela. Então eu acordei pouco depois que ela desencarnou. De fato, pela coincidência dos horários, né? Acordei, foi 5:30 da manhã. Eu acordei, eram 4 horas de diferença, era 9:30. E quando foi meio-dia, horário da Itália, meu irmão me manda mensagem. Minha mãe desencarnou. Sonhei, né? Então, olha o símbolo. Meu cérebro traduziu. Mas eu estava levando-a para uma viagem de um plano para o outro, eu estava ajudando-a, né? Essa é a leitura, nesse momento de destaco. Aquilo que eu vi era seu corpo espiritual bonito, viscoso, com brilho diferente, sem aquele sofrimento da matéria do corpo físico. Estava bonita, com a cor bonita, e a mensagem da minha avó, o festejo, né? A festa, o comer, a condivisão com a família. A vinda dos parentes que estavam cuidando de recebê-la, a mensagem é essa. E para o estudo espírita, nós observarmos que o nosso corpo era mais denso, ou seja, como vê um encarnado, porque nós estamos ligados ainda ao fio material, à vida, né, a vitalidade, a energia animalizada. E eles não têm essa ligação mais. Então, fazia ver perfeitamente, distintamente, a diferença de um perispírito para outro, por estarem desligados da matéria já há bastante tempo, desencarnação muito longa. E era para eu notar isso aí. E foi, assim, umas experiências incríveis. Mas nós vamos concluir, porque já deu o nosso tempo. Viu? E obrigada por dividir comigo, compartilhar comigo esses momentos. O estudante espírita observa, inclusive, nos seus momentos de dores, os estudos parapsicológicos das circunstâncias. Eu agradeço vocês de escutarem. Eu sei que isso são situações que servem de comparação, de entendimento para vocês também. Por isso que eu me permito de contar. E num futuro, compreender as coisas que virão a acontecer e compreender as coisas que aconteceram também no passado. Abraço a vocês profundamente e deixo aqui o nosso carinhoso testemunho de amizade. Até mais, pessoal.